O último capítulo de hoje, o capítulo 21, vai falar expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Expiação, substituição, por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor, capítulo 21, né? Teu Deus, para possuí-la, se achar algum morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou. Quem matou esse homem? Encontrou um morto no meio do nada. Quem matou esse homem? Não sabemos. Então sairão os teus anciões e os juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. Na cidade mais chegada ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo, uma bezerra que não esteja no trabalho, né? Não esteja ali no trabalho do campo, no arado. Os anciões daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciões da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, o Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente no meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Então, fazer um resumo aqui disso que a gente leu. Não tinha o sangue de Jesus para redimir, para purificar do pecado. Então era sangue pelo sangue. Então matou-se aquele homem, se pagava com o sangue do agressor, se pagava com o sangue daquele que premeditou, que organizou a morte daquele outro. Só que, nesse caso, encontrou-se uma vítima onde não havia ali quem tinha organizado quem tinha feito quem tinha praticado aquele homicídio. Então, quem foi que matou? Não sabemos. Então o que é que se faz? Porque ali tem um sangue inocente. Precisamos ali fazer a substituição pelo aquele sangue. Não temos o sangue de Jesus para perdoar do pecado. Então cometeu-se aquele pecado, quem vai pagar pelo aquele pecado? Qual é o sangue que vai pagar pelo aquele pecado? Então, como não se sabe, se pegava ali, naquele raio ali daquele homicídio, qual era a cidade mais próxima. Nessa cidade mais próxima, iriam os anciões e os juízes e pegavam uma bezerra que não tivesse trabalhado no arado, não tivesse a serviço. Seria uma bezerra jovem, que não tinha ali ainda praticado esse serviço árduo de trabalho agropecuário ali. Então pegaria aquele animal e levaria para os sacerdotes. Aliás, traria os sacerdotes para fazer ali, numa determinada região, o sacrifício desse sangue. E o sangue dessa bezerra serviria para perdão daquele pecado, daquele homicídio que havia praticado pelo aquele outro, que não descobrimos quem era o autor. Acerca da mulher prisioneira: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçar e a quiserem tomar por esposa, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela, e deixarás ir a sua vontade,
mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela venderás, pois a tens humilhado. Então veja bem, trouxe cativeiro, foi as cidades que Deus não mandou destruir tudo, poupou-se mulheres e crianças. Dentre as que foram ali presas, né, que estão ali em cativeiro, ele se apaixonou, se achou bonita, achou formosa aquela mulher e quer se casar com ela, quer tê-la como esposa. Então, bem, então qual era o procedimento? Deveria passar um mês de luto, não é? Porque suas famílias foram mortas, sua família foi morta, seu pai foi morto. Um mês de luto, ela rasparia a cabeça e tiraria aquela roupa, jogaria aquela roupa de cativeiro fora, a roupa que ela deve ter vindo do seu povo, raparia a sua cabeça e passaria um mês de luto, certo? É como se fosse uma purificação. E depois de um mês, o israelita que tivesse tomado, teria como esposa. Se porventura esse casamento não der certo, a mulher não estava feliz ou o homem não quer aquela mulher mais, como é que isso aconteceria? Ele não venderia ela como escrava, porque ele a tomou como esposa. Então ela agora não é mais escrava, ela se tornaria esposa. Então ele deixaria ela aí sem compromisso nenhum, ou seja, não é um produto, não é uma mercadoria dele, não é um produto que ele poderia vender, não é um escravo, seja um produto ou um serviço que ele poderia oferecer. Ali ele estava agora tratando com a sua esposa, ele a tomou como esposa. Então ele deveria deixá-la aí. O direito do primogênito. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia que fizer dar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, diante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então aqui é aquela questão da primogenitura, né, que hoje nós não praticamos, mas naquela época era assim praticado a primogenitura, o ato da primogenitura, onde o primogênito recebia dobrada a porção do pai, ele recebia as primícias das bênçãos. E aí ele está falando num caso em que o homem tem duas mulheres, ou seja, justamente numa situação como essa, onde ele trouxe uma cativeiro e tomou como esposa também. Já tinha uma esposa, trouxe mais uma, enfim, tinha mais de uma esposa, né? Nessa época permitido, certo? Os homens têm mais de uma esposa. Até porque muitas mulheres ficavam desamparadas, sem marido, então eles tinham como mulheres também para cuidar dela, né? E ter ela como esposa, trazer ela para a sua família. Então quando ele se tinha mais de uma esposa, e essa esposa, sempre havia a questão dele gostar mais de uma do que da outra. Se aquele não gostava tanto ou aborrecia ele muito, né, era uma mulher problemática, tivesse um filho, o primeiro filho fosse dela, ele não deveria negligenciar a primogenitura desse filho em detrimento da mulher amada. A mulher amada teve depois, eu vou dar a primogenitura para o filho da mulher amada. Não, deveria manter a lei da primogenitura. Quem é o primeiro, independente da mulher que nasceu, o filho, o primeiro que nasceu é que vai receber a bênção. A bênção principal. Acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz.
não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até a morte, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o teme. Então veja como era pesado, né? Um filho deveria obedecer ao pai e à mãe sem não há aqui restrição, não há aqui limite para, não há aqui margem para isso. Você deve obedecer pai e mãe. Não obedecendo, não dando ouvido, sendo filho rebelde, não há margem para isso. Apagaria até com a morte. Por quê? Porque obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe, lembra-se que era um dos requisitos para se prolongar, eu já li isso anteriormente, prolongar seu dia de vida aqui na terra. Era o requisito obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe. Então se ele não respeita pai e mãe, em vez de se prolongar seus dias são reduzidos, né? Ou seja, a morte. Então chegar ao ponto do pai e a mãe levar para os anciões aí condená-lo à morte. O apedrejamento. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Diferente do que era praticado por outros povos, né? Onde que os seus inimigos, aqueles que eles mataram, eles colocavam nas entradas das cidades, né, os seus corpos lá pendurados, ou cabeça pendurada, para mostrar o quão poderosos e quão massacrantes eles são, para fazer com que os povos temessem a eles. Já Deus não permitia esse tipo de prática no meio deles. Ou seja, quem morreu deveria ser enterrado. Esse corpo não era para estar sendo exposto a ele, que era um cadáver. E cadáver traria ali a impureza do corpo. Então ficamos por aqui. Não deixa de dar um dedão no like aí, de se inscrever no canal e de aderir a esse projeto de leitura bíblica diária em 2019. Valeu!